Olá, boa noite a todos, os nossos colegas farmacêuticos, alguns acadêmicos. Sejam todos bem-vindos para mais um Capacifarma, que o Conselho Regional de Farmácia Espírito Santo realiza, e é com muita satisfação que nós recebemos todos vocês aqui, justamente para nos aprimorarmos, né? Esse Capacifarma de hoje, ele foi elaborado e desenvolvido pelo grupo de trabalho da PICS, que são as práticas integrativas, que a Áurea está aqui representando todo o grupo, e convidou, então, o doutor Clóvis Vervloet, que acredito que a maioria de vocês já conhece, ele já esteve aqui conosco em outros eventos de Capacifarma, e o tema que vamos abordar hoje seria o uso da floralterapia na regulação emocional. Então, eu acredito que será muito interessante para que todos nós possamos ampliar nossa visão a respeito da floralterapia, e tenho certeza que a experiência do Clóvis vai nos brindar aqui com excelentes conhecimentos. Eu vou passar, então, a palavra. Deixa eu só fazer uma observação. Os certificados, então, serão enviados por e-mail. Eu estava esquecendo de chamar essa atenção para vocês. E nós vamos pedir que todos permaneçam com o microfone desligado, para que não haja a interrupção sonora, digamos assim, né? E que as perguntas, então, serão respondidas todos no final da apresentação do Dr. Clóvis. Vou passar, então, a palavra para a doutora Áurea, para que ela faça aí a introdução e convide o nosso colega. Sejam todos bem-vindos. Boa noite, obrigada, Denise. Boa noite a todos, sejam muito bem-vindos. Então, mais uma vez, o nosso grupo, né, técnico de trabalho em PICS tem o prazer de trazer até vocês mais informações, né, em forma de palestras, e palestras com cada vez mais aplicações mesmo para a nossa clínica farmacêutica, né? E hoje a gente está trazendo o Dr. Clóvis Vervloet. Clóvis foi meu colega de faculdade em algumas disciplinas, né, Clóvis? O Clóvis é farmacêutico, é especialista em farmácia homeopática, farmacotécnica homeopática, né? Especialista também em plantas medicinais. Clóvis é psicanalista, tem curso de especialização na área de trauma e outras várias formações na área de trauma, parte toda integrada, né? E Clóvis foi meu apresentador dos florais, né? E foi meu grande professor, e é ainda, né, de florais. Aliás, eu estou na expectativa do próximo curso aí, para fazer. Então, assim, não vou me delongar mais, né? Quero dar as boas-vindas ao Clóvis. Clóvis é nosso integrante também do grupo de GT em PICS, e quero passar a palavra para o Clóvis agora, para dar bastante tempo para ele falar bastante para a gente, dar muita informação. Boa noite, Clóvis. Boa noite, Áurea. Boa noite, Denise. Eu estou vendo o professor Hugo aí, é um prazer rever tanto tempo. Meu querido professor aí da nossa época de Fafapes, não é isso, Áurea? Isso mesmo, professor de farmácia. Isso aí, aprendemos, olhamos lá, Gnosia, tínhamos aquele olhar, né, para nós encantador. Muito obrigado, professor. Em seu nome, eu agradeço a todos os professores da farmácia, tanto que eu me encantei com uma delas. Estou 36 anos junto com a minha querida Graça, que foi a minha professora de microbiologia, e está comigo 36 anos depois. Eu fui um aluno avançado, gente. Me apaixonei pela professora e com ela estou até hoje, aprendendo muitas coisas com a minha querida Graça. Mas é muito bom estar aqui. Eu agradeço ao convite do GT de PICS, no qual eu estou lá juntando forças. Agradeço ao Regional de Farmácia, a essa diretoria, por todo esse trabalho, por esses capacifarmas tão interessantes que vocês têm trazido, por essa modalidade virtual, e aí eu agradeço a todos que trabalham nos bastidores, né? A Sheila
e todo o grupo que dá esse suporte para que isso seja possível. Isso não é fácil. Tecnologia demanda também esforço e dedicação, e apesar de um momento tão difícil, com tantas novas dificuldades, nós estamos dando conta, estamos aqui trazendo, possibilitando essa nossa conversa, nossa troca de experiência essa noite. Eu vou compartilhar aqui a apresentação, vamos lá. Não é assim, provas, é de outra vez, isso aqui. Ok, Áurea, vendo aí? Você está sem microfone. Eu preciso que alguém me diga se está tudo ok, estão me ouvindo e vendo a imagem. Tudo ok. Ok. Tudo ok. Estamos vendo a imagem, te ouvindo, está ótimo. Ótimo. Então, gente, para começar, como a Áurea falou, nós estudamos lá. Esse ano, eu estava fazendo uma análise, eu estou fazendo 30 anos de formado, e não só isso, mais do que 30 anos, eu desde a faculdade, na verdade, eu já fui para a faculdade, com essa intenção de esse olhar mais claro para a área das práticas integrativas complementares. Nem tinha esse nome na época. O que a gente conhecia era a homeopatia e fitoterapia sempre existiu, mas não como uma prática em que nós poderíamos ser prescritores, muito menos imaginarmos sermos prescritores. Quando eu cheguei na faculdade de farmácia e tinha essa intenção, parecia uma pessoa estranha, eu não queria fazer bioquímica, eu não queria trabalhar na farmácia como na farmácia alopática, eu já estava olhando para essa área, mas meu despertar para a emoção foi bem próximo, na verdade, antes, em 1988, surge no Brasil os florais. Eles começam a chegar, e o primeiro evento surge por 1989. Quem esteve no primeiro evento foi Graça, minha esposa. Eu tive, na verdade, no segundo, e nós começamos a trabalhar a partir de 1989, quando a gente abriu a nossa empresa, que era uma farmácia homeopática Renascença, eu e ela. A gente começou a utilizar os florais, e só que eu já dei esse curso, um curso de florais de Bach para mais de 10 turmas. Numa delas, eu tive a grata oportunidade de estar com a Áurea, e muitos outros colegas participaram, e nós devemos montar um mais completo agora, mas eu estava com essa mudança de consultório. Eu estava num consultório menor, na Eta da Penha, eu agora mudei para um consultório já totalmente reformado, adaptado para ser um consultório de atendimento e que tem uma capacidade, eu estou nele, inclusive, atendi hoje o dia inteiro, e tenho a base do meu trabalho hoje é muito em volta da floralterapia, associada à psicanálise, como a Áurea citou, e trabalhando muito regulação emocional. Mas o que me impactou naquela época, nós estamos há 30 anos atrás, um pouquinho mais, foi que o Dr. Bach já falava no seu livro. O Dr. Bach foi o criador dos florais de Bach. Ele tem uma obra chamada Cura-te a ti mesmo. E ele começava a dar noções da existência das emoções. Ele nos fazia entender que tinha um princípio muito profundo, que precisaríamos aprender a atuar sobre ele para buscar a verdadeira cura, e que os florais tinham ajudado ele pessoalmente a lidar com as suas dificuldades, e que ele tinha encontrado uma forma de ajudar o outro. Mas ele dá uma aula de processo de emoções, de regulação, de trabalho pessoal, disso que hoje nós chamamos de regulação emocional.
Isso me encantou. A Áurea me conhece. Eu vou apresentar um dos florais desse encantamento que foi para mim. E eu, quando me encanto, eu me dedico. E aí, um pouco desse currículo, né? Porque isso aí não é tudo. Eu nunca parei de estudar e fui, e ainda não paro de estudar. E, inclusive, eu estive agora, acabei de vir, segunda e terça, estive na plenária do Conselho Federal de Farmácia, defendendo a inclusão da hipnoterapia, que eu nem botei nesse currículo aí, eu também tenho formação em hipnoterapia, e atuo como hipnoterapeuta, associando em casos em que isso é necessário. Também estudei bastante meditação, fiz formações na área de meditação para que eu pudesse ajudar a minha própria regulação emocional. Isso tudo vai ajudando, e é um pouco isso que eu vou dividir com vocês, porque isso é muito importante. Já era importante antes. Eu gosto sempre de lembrar o meu trabalho de conclusão de curso para pós-graduação de Neurociência de Comportamento, que eu fiz na PUC do Rio Grande do Sul, foi um pouco em torno de como, quando nós temos esses estados positivos, esses estados de alta profundidade, nós conseguimos atingir esse bem-estar, esse bem-viver. E eu fiz pesquisas em trabalhos do mundo inteiro, no estado que a gente chama de autotranscendência. E como que esse estado de autotranscendência favorece a nossa cura, o nosso equilíbrio e a nossa paz. E nós vamos falar um pouquinho disso com vocês nessas nossas reflexões que vamos fazer. Deixa eu passar o próximo aí. E antes que eu passe, eu lembrei que também lá no Federal, foi muito bacana, além da hipnoterapia que eu fui fazer a defesa, a comissão de GT de PIX do Conselho Federal estava lá e apresentou também uma outra resolução para a inclusão da aromaterapia e uma terceira para a inclusão de uma resolução para a auriculoterapia ou a auriculoacupuntura, que é, então, para que nós, farmacêuticos, possamos estar abrindo. E eles também me passaram que estão estudando a inclusão de outras formas, outras práticas integrativas e complementares em saúde, para que nós, farmacêuticos, possamos atuar. Eles estão em estudo de outras já, a comissão está fazendo esse estudo. Então, vamos agora. Eu gosto de começar com essa mensagem, é interessante, porque ela vem lá do pai da área de saúde. Ele não é só, eles falam que ele é o pai da medicina, não, ele é o pai do estudo do profissional de saúde, que foi Hipócrates. Lembrando, essa é a obra acerca das doenças sagradas do século IX antes de Cristo. Ou seja, bastante tempo atrás. E olha que interessante o que Hipócrates fala. O homem deve saber que de nenhum outro lugar, mas do encéfalo, vem a alegria, o prazer, o riso e a diversão, mas também o pesar, o ressentimento, o desânimo e a lamentação. Por isso, de uma maneira especial, adquirimos sabedoria e conhecimento. E, pelo mesmo órgão, tornamos-nos loucos e delirantes. E medos e terrores nos assombram. Todas essas coisas suportamos do encéfalo, quando não está sadio. Para pensar comigo se isso não é atual. Parece que ele está falando no século IX antes de Cristo. E vocês vão ver comigo, por isso que eu comecei, como eu vou falar a respeito disso em 2021. A neurociência vai mostrar como Hipócrates estava certo. Por que eu fui fazer essa formação em neurociência? Primeiro, porque nós, farmacêuticos, precisamos ir aonde, como ele disse, está essa capacidade de adquirirmos sabedoria e conhecimento. Para sabermos
como desenvolver essas emoções o quê? Positivas. E como saber lidar conosco com as negativas e com aqueles que nos procuram como profissionais da saúde. E, de certa forma, ele já tinha uma noção que o encéfalo participaria disso de alguma forma. Então, vamos continuar. E olha que interessante, aqui nós estamos aí com a Organização Mundial de Saúde, o National Wellness Institute, em 2005, ele inclui como dimensão do bem-estar esse construto multidimensional. Então, para que eu tenha bem-estar, não adianta só um bem-estar físico. É o consenso de que são várias, mas que 6 são as mais significativas. E as 6 seria física, social, espiritual, intelectual, emocional e ocupacional. Quando me falta uma dessas 6, aquela roda lá não gira. E eu vou ter problemas em viver com qualidade a minha vida. E uma dessas áreas, quando ela está superdimensionada, ela não consegue suprir a deficiência de outra. Então, na verdade, nós precisamos de um equilíbrio nessas 6. É difícil ter uma delas só equilibrada, imagina 6. Mas é isso que gera o verdadeiro bem-estar. E eu diria, como complemento, bem-viver, porque sem bem-estar é muito difícil bem-viver. Lembrando que aí o dinheiro pode ser uma ferramenta, mas nem aparece o lado financeiro. O financeiro não está claramente colocado. O ocupacional. O financeiro pode estar vinculado, mas não adianta eu ganhar muito dinheiro se eu não estou bem onde eu estou. Não adianta eu ter um excelente salário se isso não é significativo para a minha vida. Não adianta eu ter um pós-doc numa universidade europeia se isso também não é significativo. Eu estou com uma área exagerada que pode debilitar as outras. Eu posso entrar em burnout. Burnout, para quem não sabe, é um excessivo desgaste que o meu sistema fica hiperexcitado e eu começo a ter sintomas que chegam ao físico, podem afetar o social, o intelectual, perda de memória, o ocupacional, inclusive desemprego, e principalmente o emocional, que é o que nós vamos trabalhar mais. Poderíamos falar de todos esses. A gente trabalhou bastante no nosso TCC lá para o Rio Grande do Sul, essa inteligência espiritual, essa transcendência, mas isso não vai dar para ser hoje, quem sabe uma outra oportunidade. Né? A nossa coordenadora do grupo de PIX, a gente pode trazer um pouco mais de hipnose, falando dessa dimensão, desse estado de transcendência. É o tema aí do nosso trabalho de conclusão de curso. Então, a regulação emocional, o foco das essências florais, nós vamos falar um pouco sobre ela. Então, primeiro temos que entender que essas emoções são sentidas, é uma experiência. Por isso que um dos cursos, meu curso de trauma que eu fiz, que tem uma formação completa, inclusive com certificação nos Estados Unidos, se chama experiência somática, porque se entende que essas emoções têm que ser sentidas no corpo. Elas precisam, não adianta só na mente. Eu tenho que aprender a fazer uma boa observação do meu soma, do meu corpo. Então, essas sensações são o quê? Respostas físicas inconscientes à ameaça ou à oportunidade. A visão de uma cobra prepara o corpo para a fuga. Exemplo, isso é um gatilho que eu posso, ao ver alguma coisa que venha e que possa me gerar perigo. Nos humanos, as emoções são vivenciadas de modo consciente como sentimentos poderosos que dão às nossas vidas significado e valor. Seu componente fisiológico inconsciente
é gerado em áreas cerebrais profundas e depois enviado ao corpo, preparando-o para agir. Alguns sinais móveis em direção ascendente e para ativar as áreas corticais, o que gera emoção. A sensação experimentada depende de qual parte das áreas corticais é ativada. É o que eu estava falando com a Sheila há pouco. Eu posso gerar uma ativação simpática, eu posso gerar uma ativação interna e que eu tenha sensações a partir dela. Lembra de Hipócrates, da primeira imagem? Ele não falou um pouquinho disso? E no encéfalo estaria muito dessas respostas, algumas conscientes, outras inconscientes. Só que agora nós estamos em 2009, um livro do cérebro falando um pouco disso, sentidos e emoções. Então, ele começa a falar um pouco disso. Os animais, eles agem dessa forma por uma proteção instintiva, que nos mamíferos já são percebidos afetivamente pelo sistema límbico, que eu vou falar daqui a pouco um pouco melhor, e que nos humanos eu já posso entrar numa fase de sentimento. Ele aprofunda. Ele pode trazer memórias antigas, e por isso que eu fui atrás desses cursos numa esfera bastante profunda para complementar a floralterapia, porque tinha casos muito graves que começaram a me aparecer no consultório e eu precisei, então, ampliar a minha esfera de atuação. Então, vamos lá. Então, o que as emoções a gente falou, então, o que são? Então, a emoção tem essa parte sentida e tem essa parte, tem uma parte dela que inunda a nossa mente. Ela pode, inclusive, tomar de assalto os nossos pensamentos, prejudicar a nossa memória, como disse Hipócrates, nos fazer ser viver uma vida agradável ou viver o desespero, o desânimo, uma vida que pode parecer que nós estamos enlouquecidos, nós chamaríamos hoje um estado de surto. Então, a nova visão é a descoberta dessa base fisiológica, desse encéfalo que Hipócrates citava, mas que se sabia muito pouco. Para vocês terem uma ideia, foi no início do século XX, final do século XIX, é que se passou a ter uma noção um pouco melhor do sistema neuronal. Passamos do século XX inteiro, até que no final do século XX, a década de 90, é que é considerada a década do cérebro, porque nós já tínhamos aparelhos como ressonância, tomografia, que começaram a permitir algum tipo de análise mais profunda desse encéfalo. E começaram-se a fazer pesquisas, começa a surgir essa neurociência que chega futuramente no comportamento, na compreensão do comportamento, das emoções, e também a partir desses estudos surge muito termo emoção com uma base de compreensão mais interna, como um processo interno que precisa ser sentido e expresso. Só que nós vivemos durante séculos o oposto, uma repressão. Primeiro, nós nem entendíamos o que era uma emoção. E as mulheres, enquanto gênero, eram acusadas de histéricas porque era um exagero emocional, que, inclusive, chegou-se uma fase de achar que era uma questão dos ovários, do útero, que tinha um problema lá que fazia a mulher ser histérica. E que esse termo era usado para a mulher, um grande preconceito, porque, inclusive, hoje se entende que a mulher tem até uma resiliência maior do que o homem em muitas esferas emocionais. Eu falo, hoje as pesquisas lá, o curso de neurociência foi muito interessante, todo baseado em pesquisa e em dados científicos. Você vê a situação do homem hoje está muito mais perigosa, o homem se trata menos, o homem se cuida menos e acaba sofrendo muito mais, inclusive morre mais cedo. A mulher tem
uma vida prolongada, e não é só no nosso país, no mundo inteiro. E eu digo, no meu consultório, ainda a predominância são de mulheres. Eu já atendo muitos homens, mas deve ter hoje 70, 65, mas agora que estou muito conhecido para os homens aparecerem. Alguns meio com o pé atrás, nem todos. Tem uns que eu tiro o chapéu, que gostam, como eu gosto. Eu faço terapia há muitos anos. A maioria desses cursos eu tive que me virar ao contrário para poder fazer. Mas o curso que eu fiz de trauma eram 58 mulheres e 2 homens. Vocês terem uma ideia do padrão, e dentro do tinha um farmacêutico, que era o Clóvis. Então, eu era o estranho duplamente. Eu era farmacêutico, psicanalista e homem. A maioria era psicóloga e mulher. E eu fiz o curso, terminei a formação, fui um dos primeiros da turma de 60, concluí o curso e que teve a certificação internacional. Tá. E por que a gente está trazendo um pouco? Porque lá no curso de experiência emocional, a gente aprende muito isso. Por isso, Áurea, também, que eu estou aguardando um pouco, agora já estou ficando mais de trazer o curso de floral, porque eu quero dar um curso mais de pessoal de floral. Adicionar um pouco disso. As pessoas têm que sentir. As pessoas têm que fazer o curso de floral. Eu quero distribuir um pouco do que eu sei. Sentir essas emoções. Entrar em contato com esse padrão emocional, para a gente entender como é impactante. Eu vou fazer um pouquinho hoje com vocês, só um pouquinho. Ok? Porque nós passamos o quê? Séculos reprimindo. Eu tenho certeza que as duas que eu consigo ver aqui na tela, a Áurea e a Denise, vão lembrar de uma fala: esquece que passa. Vocês lembram disso? Deixa para lá. Esquece dele, menina. Esquece dela. Deixa. Para de pensar que passa. Qual é o nome? Repressão emocional. Eu estou estimulando a pessoa para quê? Não trabalhar suficientemente aquela emoção. E aí ela sai da consciência, só que ela pode fazer o quê? Ir para o inconsciente, aonde ela vai acabar se manifestando numa experiência semelhante que eu encontrar na minha vida. E aí, um problema que eu tive lá na minha infância com o pai, com uma mãe, com uma pessoa que me agrediu de algumas formas, eu posso transferir para uma nova agressão que aconteça na minha idade adulta. E aquela agressão desencadear a anterior, se somar com a que eu estou voltando a viver, e aí eu tenho um hiperestímulo. Ok? Áurea e Denise, se eu falar alguma coisa complicada, vocês me sinalizam que não entenderam, ok? Eu fico muito preocupado, eu quero ter uma fala, gosto de ser compreendido. Vocês estão vendo que a referência aqui do entendimento ou não sou eu e Denise, né? Eu não sei o que isso quer dizer. Aqui eu consigo ver, gente. Eu não me botaram o Hugo, senão eu incluí o Hugo também. Eu só estou vendo Denise, Áurea. Eu vi que o Kleber está aí. É isso que eu ia falar. Eu vi que tem outros aí, mas como eu só vejo na telinha as duas, eu pego vocês duas de referência. Vocês estão representando a turma inteira. Tá bom. Vamos continuar. Essas emoções negativas não trabalhadas, é isso que eu citei um pouco antes de aparecer, vão gerando o quê? Limitações e desconfortos, que vão levar as pessoas aonde? Eu adoro perguntar, o problema é que aqui eu não posso perguntar. Mas vão levar, eu sou um chato de fazer pergunta, porque eu sou coach também, então eu faço muita pergunta. Vão levar as pessoas para procurar o quê? Vão lá procurar o psiquiatra, o neurologista, ou vão lá atrás do farmacêutico. Quando for o farmacêutico, ótimo. Pior quando vão atrás do balconista, querendo alguma coisa, porque estão sentindo esse desconforto, e aí vai ser feita vão comprar aquele monte de coisa que vai gerar mais desconforto, muitas vezes. E não vai resolver o problema da pessoa. Eu canso de receber pessoas aqui
com 10 anos, 20 anos, sentindo determinados processos emocionais, desconfortos, insônia que não passa nem com Zolpidem, que não adianta você usar um barbiturate, que já passou da fase, foi para o Zolpidem, pessoas que estão tomando polifármacos de psicotrópico, até 5 medicamentos associados, pessoas que chegam a ficar internadas no Instituto do Sono e não descobrem a origem. Eu tive aula com um professor lá no curso de Neurociência do Instituto do Sono de São Paulo, e o próprio professor, que é o Sérgio Tufi, ele fala muito desses processos têm uma base emocional profunda. E se não trabalhada, é difícil que a gente faça uma boa higiene, uma boa produção de um sono de qualidade. Então, são desconfortos, aí a pessoa vai botar CPAP, a pessoa vai tomar medicação, mas vai continuar com um sono de péssima qualidade. Isso pode se manifestar com obesidade, isso pode se manifestar com perda de apetite, isso pode se manifestar de diversas formas. Também, nós temos, por outro lado, que é o tema do TCC que eu fiz lá no curso de Neurociência, a expansão dessa percepção das positivas, que também nós não fazemos. Nós temos muita dificuldade de perceber as nossas emoções positivas. É como se a sociedade, a imprensa, o marketing, ele vendesse muito mais o negativo e, no desespero, as pessoas pagam tudo para sair do desconforto e da limitação. Só que fazem muito pouco, que é o desenvolvimento do positivo. Eu peguei casos aqui de uma senhora, peguei exemplo, mais de um, que já estava 15 quilos mais magra, e ela já era uma pessoa de condição magra, por causa da Covid. Porque ela não conseguia se alimentar com medo da Covid, da contaminação. E ela foi para um estado gravíssimo de inanição. E também não queria ir ao hospital com medo de contaminar, não saía de casa. Por muito custo, ela foi encaminhada ao meu consultório e a gente conseguiu dar toda uma orientação. Ela tomou floral, mas a gente ajudou a uma qualidade, a modificação do comportamento. Ela hoje alterou completamente o processo dela, já melhorou o apetite, já voltou a uma vida com bem-estar e bem viver. Também, alguns exemplos dessas formas de equilíbrio é essa reflexão mais profunda do seu dia. Eu faço muito isso, ajudo a pessoa a fazer aqui, de aprender a respirar. Ok, nós temos aí um grupo de pessoas que está conosco. Você sabe respirar? Você já deu tempo de perceber sua respiração? Pergunta a todo mundo que está aí. Vocês já aprenderam a respirar? Quanto tempo você já levou para perceber sua respiração? Eu fiz uma meditação de 10 dias, chamada Vipassana, que é uma das mais profundas meditações que se conhece, e nós passamos 3 dias inteiros aprendendo a respirar. Foi talvez uma das experiências mais profundas que eu já vi, apenas aprendendo a respirar. Também fiz vários treinamentos, e eu pergunto de novo a todos que estão aí comigo e que estarão, porque esse vídeo vai estar no YouTube, você sabe fazer um relaxamento muscular? Você consegue perceber esse relaxamento? Você escuta músicas relaxantes, que são mantras, são repetições de falas que induzem um estado de relaxamento? Você sabe o poder de uma oração, não importa a religião que você seja, nesse desenvolvimento desse estado de transcendência, como se fosse essa auto-hipnose. Muito disso aí gera essa auto-hipnose. Você aprendeu a meditar? A meditação tem um impacto positivo na sua vida? Isso são formas certificadas hoje, com trabalhos científicos no mundo inteiro de regulação emocional. E são exercícios.
Ok? Eu não quis só falar de floral. Eu precisei começar com algo mais. Inclusive, já fui até convidado, e eu aceito o convite, tá, Denise? Se quiserem que eu vá na plenária do regional, eu vou também. Eu fui lá no federal, e está gravado, porque o povo estava participando lá online. Eu fiz um exercício que, inclusive, eu usei algumas dessas técnicas com os conselheiros federais do Brasil inteiro, que participaram conosco, com músicas relaxantes, relaxamento muscular, percepção de respiração, e foi muito, mexeu bastante com os nossos conselheiros federais, essa experiência que fizemos lá em Recife, na última plenária que aconteceu ainda nessa semana. Estou vindo lá mais empolgado ainda, não é isso, Álvia? Mas vamos lá, vou ser rápido. Então, essa área em vermelho é o sistema límbico, é esse sistema emocional profundo, que é composto principalmente pela amígdala cerebral e o hipocampo, e que participa desse processo de enfrentar um processo em que eu tenho que lutar, fugir ou congelar para dar conta, dissociar de uma experiência. Não vou perder mais tempo. Talvez eu já falei um pouco lá no Capacifarma, que a Denise estava lá, de depressão e ansiedade. Lembra, Denise? Falei um pouquinho disso. Posso falar no futuro de novo, mas, basicamente, isso é um pouquinho do circuito das emoções. Também é interessante a fala do Dr. Paul MacLean, ele é um neurocientista, que nos fala um pouco disso. É como se o nosso tronco fosse o nosso lado primitivo de sobrevivência, que trabalha a autopreservação e como lidar com a agressão, que são essas emoções básicas, que nós vamos falar um pouco nos florais. Tem o nosso lado límbico, que tem a ver, que é o intermediário, com essas emoções, com o afeto, com a troca, com aquilo que vem do meio e do outro na relação comigo. E tem também o mais racional, que nós temos, então, uma percepção mais clara do que está acontecendo conosco. Então, de novo, em uma outra imagem, perante um evento muito significativo, eu posso usar o córtex, o pensamento cognitivo, as emoções no sistema límbico, que vai trabalhar a dor, o prazer e as memórias, mas o que eu acabo usando mais, que é o mais forte e evidente, é o reptiliano, ou de sobrevivência, que é a luta, fuga e congelamento. E o que eu acabo usando menos nesses momentos, que eu tenho que aprender a usar, é o córtex, que é o meu lado cognitivo, e por isso eu acabo, muitas vezes, lidando muito mal com esses episódios de intensas emoções. E aí vai entrar um pouquinho a floral terapia, só fiz esse preâmbulo rápido. Isso não é um curso, a gente pretende incluir isso quando nós estávamos esperando essa pandemia complicada demais. Eu me recuso a dar isso só online, não dou conta para dar um curso de floral terapia no nível só. Eu vou dar de uma forma híbrida, em que uma parte será gravada, uma parte online supervisionada e uma parte terá que ser presencial. Eu acho que o sentir a experiência é muito importante, sentir as emoções é muito importante, e a gente perde um pouco isso no online. E a floral terapia, então, ela entra através, para nós farmacêuticos, na Resolução 611, de 29 de maio de 2015, que dispõe sobre as atribuições clínicas do farmacêutico no âmbito da floral terapia e da outras providências. É interessante esse nome floral terapia. A gente usa mais o nome terapia floral, mas a Anvisa, quando fez a aceitação do manual de preparo de florais, a Associação Brasileira de Farmacêuticos Homeopatas criou um manual para que as farmácias homeopáticas pudessem estar manipulando o floral, porque a Anvisa falava que não existia nenhuma norma padronizada para esse preparo. Os florais começaram a entrar em risco de serem proibidos no Brasil, e a ABAFH criou uma comissão, isso em 2000,
2007, 2007, eu já até esqueci quando eu fui operado, foi no ano que eu fui operado, e eu estava recém-operado, e a BFH vai e me convidou, eu fui o coordenador dessa comissão, e nós passamos alguns meses juntos em São Paulo, com apoio do Conselho Regional de Farmácia de São Paulo, montando esse manual, que foi apresentado aos conselhos, foi levado pelo federal à Anvisa, e a Anvisa, então, o Conselho Federal leva a Anvisa com o apoio do Conselho de São Paulo, Santa Catarina, do Espírito Santo e de outros, e, com isso, a Anvisa regulamenta o preparo a partir da existência desse manual, com o nome de floralterapia, e, por isso, o Conselho Federal adotou o mesmo nome que a Anvisa tinha reconhecido essa técnica, que é a floralterapia, só para vocês entenderem a origem desse nome. E aí ela fala o quê? Ela reconhece como uma área de atuação do farmacêutico. Tem um dado interessante, 2015. 2015, o Brasil foi considerado o campeão mundial de ansiedade. Dados da Organização Mundial de Saúde. E também, em 2015, nós fomos o campeão mundial de, logicamente, mas não precisava necessariamente, de consumo de ansiolítico, drogas psicotrópicas para ansiedade. Ou seja, não está resolvendo. E mesmo tomando a droga para ansiedade, nós continuamos sendo um país muito... Isso sem pandemia, 2015. E, por outro lado, nós, farmacêuticos, passamos a mantivemos essa possibilidade não só de sermos manipuladores, mas também podemos agora ser prescritores, porque vem também a 585 e a 586, que nos dá a condição de sermos prescritores e de termos um consultório farmacêutico, que, por acaso, eu estou no meu consultório. Eu ainda não saí, hoje eu atendi desde manhã cedo, eu cheguei aqui às 9, porque hoje eu faço pilates, eu tenho que cuidar do meu corpo, comecei a atender às 9 e estou até agora aqui para falar com vocês. Então, fala aí que é a nossa área de atuação, que ele pode fazer uma pós ou pode fazer um curso livre de 180 horas. Isso aqui a Áurea está me pressionando aí, mas está chegando, Áurea, para que a gente monte e aqui para o Estado. E eu pulei por que eu pulei o quarto, terceiro e quarto? Porque era para aqueles que já tinham muito tempo de experiência, que tinham um prazo de 180 dias para se habilitarem, que é o meu caso. Eu sou habilitado como prescritor pelo artigo 3º e 4º. E o artigo 5º fala que a atribuição do farmacêutico em floralterapia, embora não privativa ou exclusiva, ou seja, existe terapeuta floral. Eu fui terapeuta floral durante muitos anos, na verdade, quase que 30 anos, eu sou terapeuta floral, só que regulamentado foi alguns meses depois dessa, em 2015, eu vou e consigo me habilitar e consigo, então, me registrar na prefeitura como um prescritor farmacêutico de floral e passei a usar o meu CRF para as minhas indicações de floral. Que maravilha! Eu tinha que usar uma inscrição no Sindicato dos Terapeutas, porque por mais que eu desse aula, já tinha dado mais de 10 aula para 10 turmas, eu não podia ser prescritor como farmacêutico. E aí, agora eu posso, e vocês podem, desde que se capacitem. E aí fala da resolução 585 e 586, que trabalha a prescrição de 2013. Também em 2013 é criado uma área de especialização nossa, que é o que eu hoje me incluo, de práticas integrativas e complementares em saúde, é a minha especialização como clínico. E também isso, então, nos oficializa a nossa possibilidade de sermos farmacêuticos especialistas nessa área. Eu vou falar um pouco mais, não dá para falar, como a Áurea citou, eu fiz curso com
Vários desses sintonizadores são as pessoas que criaram. Eu tenho um curso com a Patrícia Kaminski, que foi quem criou os florais da Califórnia. Eu tenho um curso com o Vasudeva, que foi quem criou o da Australian Living. Eu tenho um curso com Ian White, que foi quem criou o Australian Bush. Eu tenho um curso com o já falecido, esqueci o nome dele, que é do Alasca, Steve Johnson, dos florais do Alasca. Eu tenho um curso com a Maria Grillo, dos florais, que é brasileira, Filhos de Gaia, a Neide Margonari, do Saint-Germain. Então, eu fui fazendo, e com o Julian Barton, que é um dos produtores hoje mundiais de florais de Bach. O Julian Barton agora tem um outro treinamento, que eu faço parte da equipe dos professores da Healing Earths, que é uma das que distribui os florais de Bach no Brasil. Por que eu vou trabalhar com Bach? Porque Dr. Bach foi quem descobriu esse método. É o floral que é a base caracteriológica, trabalha a característica do ser, mas nesse curso que a gente vai dar, nós não vamos falar só de Bach, não de hoje eu vou só abordar Bach, mas o que eu pretendo dar no futuro, porque agora nós precisamos olhar para o da Califórnia, a Califórnia trabalha do Thales, precisamos olhar para o da Austrália, do Ian White, Australian Bush, é incrível. Eu posso falar um pouquinho hoje, mas bem pouco. Ou nem sei, senão eu posso confundir vocês, mas eu escolhi Bach, porque é a base, é o início e o começo. Eu vou falar rapidamente do Dr. Bach. Então, ele nasceu em setembro de 1886, em Mosley, um vilarejo perto de Birmingham, Inglaterra. Em 1906, com 20 anos, ele ingressa na Faculdade de Medicina e termina o curso em 1912. Em 1913, especializa-se em bacteriologia e imunologia. Em 1914, em saúde pública em Cambridge. Ele vai de 1919, com 33 anos, ele passa a trabalhar como patologista e bacteriologista no Royal London Homeopathic Hospital, onde ele conhece a homeopatia, a doutrina de Christian Frederick Samuel Hahnemann, que é o criador da homeopatia, e ele passa, então, a relacionar grupos bacterianos, que ele era um bacteriologista, com personalidades humanas, e eles primeiro começam a criar vacinas, depois ele começa a procurar uma forma mais pura, ele faz nosódios, existem os nosódios de Bach, que são meio de preparos feitos pela técnica homeopática, são os isopáticos, e que ele começou a usar em seus pacientes para tentar trabalhar essas personalidades, essas características humanas. Isso a gente vai falar bastante no curso de Bach, precisa ser dito. Isso é uma base de compreensão. Todos nós temos umas características que sobressaem em nós. O Dr. Bach dizia, então, que a vida, ele volta lá para o país de Gales, aonde ele entra em contato com uma flor, que daqui a pouco ela vai aparecer, e tem esse insight, essa percepção emocional profunda que faz ele desenvolver um sistema de 38 essências e um composto de emergência, que ele dá o nome de resgate, rescue, que é um nome usado fora do nosso Brasil para emergência, é o floral de emergência, de resgate. Ele escreve esse Cura-te a ti mesmo, onde está toda essa filosofia, que me encantou, e os 12 curadores e outros remédios, onde ele apresenta essas essências florais que ele tinha desenvolvido. Então, eu vou agora apresentar alguns florais para essas emoções básicas. Por que a gente escolheu emoções básicas? Nós estamos falando de regulação emocional. Se nós entendemos que quanto mais profunda, mais é sentida no corpo, lembra lá daquele gráfico? Quanto mais reptiliana, mais intensa, e menos nós temos de cognição, por isso que eu trouxe para vocês essa reflexão a partir dessas emoções. Então, nós vamos começar com uma bem conhecida, e essa imagem linda. Olha aí, o que essa imagem traz para vocês?
Ai, Áurea. Áurea está bem, Áurea. Ó, legal a sua cara. Vamos lá, Denise. Vamos, faz sua cara de medo também, Denise. Faz. Isso. Não, Denise não consegue, ela fica risonha. Isso é cara de alegria, Denise. Isso não é cara de medo, não. A alegria não chegou ainda, não. Ok? Então, o medo, eu trouxe uma criança para mostrar que ela é básica. Não tem a ver com cognição. Inclusive, tem muitos traumas, como a Áurea falou, eu sou especialista em trauma, eu já citei também, que são intrauterinos. Alguns pacientes que eu trato aqui, eu tenho que tratar os traumas intrauterinos. E isso a neurociência já comprovou. O bebê absorve, inclusive, os conflitos dos pais no período intrauterino, impactando o hemisfério direito, cognitivo emocional, não a cognição mais analítica, intelectual, mas o lado mais emocional e afetivo do córtex, que é o hemisfério direito. Então, você pode ter uma desregulação do hemisfério direito. Tem um trabalho bem interessante, se vocês tiverem domínio na língua inglesa, o neurocientista Alan Shore. Ele não tem como eu escrever, mas A-L-A-N, Shore. Ele fala de como essas experiências precoces, inclusive intrauterinas, impactam na desregulação do hemisfério direito, gerando esse medo de sobrevivência. Eu já atendi N casos de pessoas que vivem por parte da mãe uma tentativa de aborto e sofrem consequências numa possível crise de pânico no futuro. Não sabe nem de onde vem a origem. Casos muito sérios, que não vai dar tempo de citar, de pessoas que viveram esse medo precoce e que aparece na adolescência ou na idade de adulto jovem, que são principalmente onde muitos desses transtornos se manifestam, como gatilho dessa emoção primitiva básica. Então, esse medo, ele tem uma das primeiras essências que ele identifica, na verdade, a segunda delas. Essa formação de florais de Bach, que é a parte inicial do curso, é dada numa ordem de possível identificação do Dr. Watt de cada uma dessas essências, de toda a descoberta na natureza dessas essências. Eu vou fazer só uma síntese, nem dá tempo, mas o Mimulus trabalha o quê? Esse é uma flor que ela tem uma característica interessante. Ela vive em regiões com muita água, regiões tipo como se fosse uma cachoeira, perto de uma cachoeira, ou com muita correnteza. Então, tem um lado aí de coragem de enfrentar a situação sem medo. Esse é o positivo dela. Ela vive, ela lança a semente dela na água para germinar onde quer que seja, ok? Mas tem um lado dela, ela é amarela com vermelho, ela tem essa cor, essa intensidade. Ela vive num local onde tem pouquíssimas outras flores, como se ela tivesse aquela coisa do medo de aparecer em público, da timidez, daqueles medos de se expor, ou de algo que eu conheço, de doença. Agora, o Mimulus deve estar saindo muito nas farmácias com esse temor de que eu posso me contaminar, mas de que alguém vai me contaminar. Medo de doença, que é a Covid, que vai vir, que o mal vai entrar na minha vida e na minha casa, de dor, do que eu vou sentir, de como vai ser, de escuro, de pobreza e dessa condição de timidez e acanhamento perante outros. Também tem um amarelo ainda mais forte, mas esse é todo amarelo, porque ele vai trabalhar no negativo, um medo ao extremo, terror, pânico, emergências graves, que ele, inclusive, usa na fórmula de emergência. Também, como positivo, aquela pessoa
tem muita coragem, desprendido de si próprio, lá o bombeiro, lá de 11 de setembro, aquela pessoa que se doa para ajudar os semelhantes, que enfrenta as catástrofes, que no meio de uma enchente vai lá salvar o outro. É o positivo intenso dessa condição, dessa flor. Também não vai dar para falar detalhes, eu estou lembrando de alguns, mas não dá. Esse, se você olhar para as flores, ele traz algo caído, estranho, trêmulo. Imagina essa flor quando bate o vento. Ela fica toda se mexendo, fica com aspecto de algo meio vago, indefinido, desconhecido, que vai gerando a famosa ansiedade. E se? Onde eu vou me contaminar? E por mais que eu conheça, mas eu não entendo como vai acontecer, eu jogo para o desconhecido. Ou, quando é pior, eu tenho um mau pressentimento que eu vou ficar doente, não sei de onde, ou eu sonhei com alguma coisa e acho que vai me acontecer. Não, eu estou tendo uma premonição de que eu vou ficar doente, de que eu vou perder um familiar. Ou pior, de que eu vou ver um espírito, eu vou ver uma alma de tal jeito, de que tem alguma coisa ruim me acontecendo. Então, tudo isso é a aspen, esse floral que trabalha esse medo mais do desconhecido. E, no positivo, é aquela pessoa que vive o novo como uma aventura, tendo fé e confiança que existe algo maior que ele não conhece, mas que o protege. E aí, sentindo essa proteção divina, ele enfrenta o desconhecido e consegue fazer também coisas que a maioria não consegue, nesse sentido. Nós temos, por último, uma bastante usada nesse momento, em que estamos preocupados ou com medo que aconteça algo de ruim, não só conosco. Agora eu tenho medo que aconteça com quem? Com os outros. Ela é Red Chestnut. Você vê que as flores são muito vermelhas, meio bagunçadas, como se fosse aquele pensamento que não sai da minha cabeça. E meu filho que não chegou. Cadê meu filho? O que está acontecendo com ele? Ele não ligou ainda. O que vai acontecer com ele? Meu Deus! Pá. Então, é aquela preocupação de que alguma coisa ruim possa acontecer com quem eu amo. A mãe não dorme, ela fica mal, ela fica preocupada, e aí isso é red chest, é um medo também. Como positivo, eu tenho um pensamento protetor e positivo em relação aos seres que eu precisei aprender a desenvolver. E a minha querida e digníssima esposa. Eu estou com um filho morando nos Estados Unidos, longe, que eu não posso ir lá, que eu estou proibido de ir lá, que eu não vejo ele há quase 2 anos e nem posso ver. E eu estou com o outro morando em Campinas, que eu estou indo amanhã visitá-lo, mas que também não mora conosco. E os dois hoje se viram, se cuidam, têm que enfrentar os desafios por si só. O meu mais velho estava na Tailândia, no meio de uma guerra civil, e eu lembro que o povo chegava no meu consultório e falava assim: como é que você está dando conta? Como é que você não está apavorado? Seu filho está lá, Bangkok está em chamas. Seu filho não mora perto de Bangkok? Eu falo, 50 quilômetros de Bangkok. Você não está apavorado? Vai adiantar? O que adianta eu ficar sem dormir porque ele está em Bangkok? Ele achava o máximo. Papai, eu vi os tanques, eu vi os soldados passando indo para Bangkok. Não aconteceu nada, terminou a manifestação lá, prenderam todo mundo, lá um governo militar extremamente linha dura, e ele ficou 1 ano, nem voltou para o Brasil, nada aconteceu, ele foi protegido, teve essa proteção maior e esse medo diminuiu. Também, por último, na verdade, são os principais remédios do medo dos florais de Bach. Medo, eu coloquei vários, que é o Cherry Plum. Se você olhar o Cherry Plum, aí tem um contraste de 2 cores. Cherry é cereja. Só que todo mundo está tirando foto aí, lá em Pedra Azul, das cerejeiras, mas que tem flores o quê? Cor da minha camisa.
rosa. Só que Cherry Plum é uma cerejeira diferente. Ela tem cor, as flores são brancas. E ela faz esse contraste entre branco e preto muito forte. Então, esses detalhes que o Dr. Bach foi percebendo e foi começando a fazer a extração. Não vai dar tempo de falar como teve essa extração, preparo, era impossível. Eu preferi colocar coisa mais prática do uso. Então, ele trabalha descontrole mental, emocional ou físico, medo de perder o controle e prejudicar alguém ou a si mesmo, controle positivo, controle emocional e mental, clareza de pensamento e sentimento. Seria muito... Cherry Plum ajuda muito essa regulação emocional num momento muito intenso. Parece que eu não dou conta. Ele é muito usado também nessas intensidades. E agora, mais uma criancinha para falar de outra emoção básica, muito comum, principalmente num momento como esse, que nós estamos aí na política, com as pessoas, nessas discussões de grupos políticos que estão extremamente raivosos. A raiva está presente no mundo animal como instinto de ataque, e, por isso mesmo, presente nas crianças, muito precocemente. Uma criança que fica com ciúme, que fica com inveja, está presente nos animais. A raiva ela é muito poderosa e ela pode fazer uma pessoa se cegar, ir para o ódio, para a vingança, para a intolerância, para a impaciência. São complementos dessa condição para a crítica, da raiva sobre os múltiplos aspectos em que ela se manifesta. Então, tem a grande vedete, e essa foi a flor que o Dr. Bach descobriu, os florais, que foi o Impatience. Impatience, ele trabalha, como o nome diz, impaciência. Por que está na raiva? Porque quando eu estou impaciente, você vê, ela tem um rosa com vermelho, eu fico irritado com quem? Com quem é lento, com quem não faz com a mesma rapidez que eu faço. Que me irrita trabalhar com outra pessoa, eu acabo me isolando. Eu fico muito ansioso, muito tenso, porque eu quero executar com a minha prática, com a minha habilidade, e algumas vezes, e é bem interessante essa flor, eu ficaria aqui horas falando sobre ela, ela é encantadora, que ela tem algumas características, ela joga, ela explode a semente para colonizar rapidamente a área em volta dela e toma tudo perto dela, porque ela nem tem paciência de alguém carregar. Ela mesma tenta forçar a germinação para dominar o território em volta dela. E foi com essa flor que o Dr. Bach teve o contato com a essência da produção através do sol, isso eu vou falar melhor depois, em outra oportunidade, e se sente o quê? Uma compreensão maior, uma paciência, que ele ficou menos ansioso, agoniado, e isso ele se sentiu incrível, esse estado de melhoria. Ele produz mais dessa essência e descobre que ela, sempre que ele tomava, gerava esse ritmo harmônico, essa compreensão. É um dos campeões de venda na farmácia homeopática. Quando eu tive 23 anos de farmácia, era uma das essências que eu mais recebia prescrições e, como proscritor, uma das que eu uso muito. Também tem aí a realmente que vai falar muito claro com a raiva. O nome dela é muito interessante. Não sei se vocês aí, eu não vou poder perguntar, mas algumas pessoas que sabem inglês, Holy, que é o nome dela, Holy quer dizer sagrado. E se vocês lembrarem, é a florzinha que a gente usa no Natal. Tem muitas imagens que vêm da Europa com essa imagem do Holy para o período natalino. E ela é a essência que trabalha sentir injustiçado pela vida, ódio
Eu quero te matar. Eu quero arrancar seu pescoço fora. Some da minha frente. Eu vou cortar você em pedacinho. Ciúme é aí dessas agressões todas que, infelizmente, a gente vê, desses surtos e de vingança. E no positivo, eu venço as dificuldades, eu aceito, eu transformo com amor e dedicação. Eu vou para esse sagrado, eu me alimento dessa condição superior, por mais que o outro tente me provocar de todas as formas. Tem também uma, que é, se vocês olharem a característica da árvore, tem a flor, eu mostrei mais para vocês entenderem a característica da árvore, é o beech. O beech são árvores muito altas e estreitas, e elas ficam muito próximas, gerando sombra, dificulta nascer algo embaixo, porque elas trabalham o quê? Intolerância, crítica, arrogância, tendência a julgar tudo e todos, só vê o lado negativo dos outros. E ela, de certa forma, a gente cai na raiva, porque ela tem um olhar negativo sobre o outro. Ela não tem compaixão e complacência. Ela não vê o positivo. No positivo, tolerância, ver o positivo, abraçar esse outro, compreendendo as dificuldades deles. Já nós temos aí, muito bom ver um sorriso feliz, alegre, alegria. Mas o Dr. Vai identificou que tem formas diferentes de alegria. Se você vê, alguns aspectos positivos dos anteriores podem promover alegria, mas tem uma alegria perigosa. Ele trabalhava com problemas, ele estava trabalhando com personalidades e problemas fortes. Uma alegria perigosa. Qual alegria perigosa? Não tem aquela pessoa que parece que é alegre para esconder um mecanismo lá de dissociação ou congelamento para que eu sobreviva, eu construo uma cara alegre para parecer que eu estou bem, mas dentro eu estou com muita coisa ruim, e que de uma hora para outra eu posso surtar e ninguém nem entende por quê. Sala de aula a gente tem muito isso, é aquele que faz piada com todo mundo, é aquele que implica com todo mundo, que quer ser o mais bobão e divertido, e você descobre que ele tem um monte de problema. Ele não fala dele. Esse floral ele identificou como característica, chama-se agrimony, que trabalha essa tortura interna. Ela é uma planta bem comprida, uma flor comprida, e atrás de uma fachada de alegria. Não assume seus sentimentos. No aspecto positivo, consegue ser verdadeiro e demonstra o que realmente sente, uma alegria espontânea. Aproveitando que eu lembrei aí, ele trabalhou com a extração da energia de todas essas flores. Aí não tem fitoquímica, nem farmacognosia. Aí nós não estamos trabalhando com o potencial fitoquímico, mas fitoenergético. Não é homeopatia, mas é um processo ainda mais sutil do que a própria homeopatia. Você lembra que o Dr. Bach vai trabalhar com isopatia, trabalha no Hospital Real Homeopático de Londres e vai em busca, então, de um processo ainda mais sutil, que foi esses florais que ele desenvolve. Então, ele passa a ter essa alegria espontânea, não para esconder nada, mas para viver essa alegria, e ele passa a ser uma pessoa verdadeiramente divertida, e também ele demonstra o que sente, ele não precisa esconder mais com alegria, e ela passa a ser, então, espontânea. Temos também o vervém. O vervém, ele é o entusiasmo, ele se entusiasma. Se você olhar uma flor, ela quer se comunicar, ele adora se comunicar, ele se comunica com entusiasmo, com euforia, ele quer convencer as outras pessoas das ideias, mas tem um perigo, ele ficar fanático e achar que só floral resolve. Ainda bem que não chega a esse exagero, mas eu já estou me entregando. É o floral que tem muito das minhas... A Áurea está rindo para mim. Tem muito das minhas
características, né? Denise lembra, desde que ela me conhece, desde que me conhece há muito tempo, meu apelido de infância era Vivinho. Eu já era assim desde muito pequeno. Muito entusiasta, eufórico, animado, feliz, essa felicidade vibrante. No positivo, que é o que eu procuro desenvolver com todas essas técnicas que eu apresentei, eu passei a ter um entusiasmo verdadeiro, vibrar com o que eu acredito, incentivar, que é o que eu estou aqui colocando para vocês, vale a pena a gente fazer e trabalhar com isso, e uma liderança participativa, que é incentivar os outros a fazerem também e não sobrar só para a gente e para que nós tenhamos que carregar tudo nas costas. Eu, na verdade, procuro desenvolver muito do positivo, porque o meu caracterológico é o vergonha, não tem problema em dizer. Então, se é o meu caracterológico, se é as minhas características principais, eu busco desenvolver o positivo dela. E tomo cuidado com o quê? Com o negativo. Okay? E pode parecer bom, mas é um negativo perigoso. Eu posso, inclusive, usar negativamente para quê? Hipnotizar os outros negativamente. É o que muitos líderes fazem por uma liderança dominadora. Eu só peguei 2, a tristeza também eu peguei alguns, tem mais, mas eu tenho que me resumir por causa do tempo. Eu peguei um bastante comum, nem tanto, mas o idoso, ele pode ficar, que é a nostalgia, o honeysuckle. Ele também tem esse formato que parece de um cabrito, de uma cabra. Ele é caprifólio, uma planta, a Lonicera caprifólio, e ele trabalha a nostalgia, vive preso às lembranças do passado, dos bons tempos, saudades. Como aspecto positivo, capacidade de lembrar o passado, mas, ao mesmo tempo, viver o presente em sua plenitude. Dá o entendimento das vivências mal resolvidas do passado. Então, é aquela pessoa que fica triste, porque o bom era o passado. O bom é o que eu vivi lá na minha infância. O bom é quando eu era casada. O bom é quando eu tinha minha mãe ou meu pai. Ou o bom é quando eu estudava em tal lugar, eu morava em tal cidade, ou eu vivia com tal pessoa. E aí eu não consigo viver a felicidade no presente, o bem viver no momento. O bom é quando eu não precisava de usar máscara. O bom é quando eu podia abraçar todo mundo. Não adianta falar isso. Isso não vai nos levar a lugar nenhum. Eu tenho que buscar viver da melhor forma possível, senão eu vou ficar triste. Tá? Por outro lado, eu tenho já uma tristeza bem mais pesada. Em alguns casos é necessário trabalhar, que é a tristeza profunda, o mustard, é a mostarda, que ela, você vê um campo aí, quando a mostarda vem, ela pode dominar o campo inteiro. É uma semente muito pequena, mas que, quando ela pode fazer um domínio. Ou seja, aquela tristeza profunda, aquela melancolia que aparece sem explicação, que desaparece e que volta, é o que a gente daria como diagnóstico de depressão unipolar grave. É um polo só, depressão. De que forma intensa, que a maioria das pessoas que me procuram no consultório sequer sabem de onde vem. Eu tenho que fazer todo um trabalho profundo, e aí vocês estão entendendo por que eu fui fazendo tanto curso, porque, para poder fazer uma melhor percepção do caso dos que me procuravam, eu fui me especializando em entender o processo íntimo das pessoas. E, como positivo, estabilidade, uma alegria verdadeira, uma serenidade, principalmente no coração. Eu não sofro tanto, eu não tenho essa desregulação tão evidente. Também, nós já temos uma muito forte, que já é aquele estado comum em alguns idosos, ou em pessoas que perderam tudo, ou que estão no estado de luto, apatia e resignação. Não me esforço para melhorar. É o Wild Rose, é uma rosa canina, mas uma rosa de uma forma silvestre. Wild quer dizer selvagem, silvestre.
não é aquela rosa que a gente se encanta tanto que está no jardim. Ele procurou aquela da natureza e ele trabalhava com isso, que ele tanto faz viver ou morrer, não adianta, mas de uma forma muito pesada. E no positivo, eu estou interessado, eu posso gozar independente da minha idade, eu quero ter vibração, luz e alegria, mesmo com as dificuldades de um problema comigo ou com quer que seja, no presente ou no passado. O Gentian, rapidamente, trabalha com o Gentian, ele tem um formato como se fosse um cálice virado para o sol, então, para cima, para o alto. Ele vive também numa região do alto das montanhas, meio isolado. Então, no negativo, ele está desanimado, sem fé, com dúvida. No positivo, esse floral sai muito otimista, com perseverança, confiança que existe algo maior, que existe, que eu não estou perdido, que eu posso continuar com as ferramentas que eu tenho. Eu já atendi pessoas aqui no meu consultório que perderam a família inteira de Covid e que conseguiram, que precisaram de apoio e suporte para lidar com luto múltiplo. É muito difícil, mas é possível e a gente precisa trabalhar com esses aspectos profundos. E o floral tem ajudado bastante. Muitas vezes ele não tem problema, eu tenho ajudado muito associando ao tratamento do psiquiatra. Ele não tem como ele não é químico, ele é energético, ele não prejudica o tratamento psiquiátrico, muito pelo contrário, ele dá suporte à melhora e ajudou em casos de depressão severa, uma melhora. Eu peguei um paciente com depressão internado, há 2 meses de internação, chega com uma depressão unipolar diagnosticada, polimedicado, com excesso de medicamento, e que, com o uso do floral, com menos de 1 ano, o psiquiatra já tinha tirado 90% da medicação, e hoje ele não toma nenhum medicamento, e nem toma floral, e a depressão nunca mais voltou. Como é que você sabe, Cláudio? Eu o conheço pessoalmente, é amigo, conheço a família, conheço os filhos, já veio os filhos no meu consultório, já veio sobrinho, já veio irmão, veio a família inteira aqui. Outra coisa, é um excelente divulgador de trabalho quando você faz um trabalho e atua em casos nesse nível. Isso era uma tristeza profunda e que esses florais ajudaram nessa melhora significativa. O Gorse, se você olhar, ele tem espinhos muito pontudos, ele floresce mesmo com a presença de neve, ou seja, ele tem uma força, mas ao mesmo tempo machuca. Então é aquele que está num desânimo, ele é mais pesado, mais ferida interna, e que também ele desiste de lutar, e, no positivo, ele tem mais esperança e luta até o fim. Por último, que é mais uma emoção básica, eu peguei as 5 principais, tem essa cara linda, isso Paul Ekman trabalhou muito essa questão da face, isso a gente também vai colocar um pouco no curso, como que a face expressa as emoções, que é o nojo ou a repulsa. E ele trouxe a última essência que eu vou apresentar, o Crab Apple. É a maçã, só que não é a maçã que foi domesticada, que nós usamos, é a maçã Crab Apple, é uma maçã selvagem também, que é encontrada no seu habitat natural e que trabalha. A maçã tem algo da limpeza, mas que no negativo vai vir o sentir-se sujo na mente e no corpo, a autocondenação, vergonha de si mesmo, não gosta da aparência. Então, tem essa coisa do nojo por si, pelo que vive. Eu posso entrar num transtorno obsessivo-compulsivo de nojo, é um negócio sério, que o Crab Apple ajuda. Ele está presente num creme que você bota o floral de emergência Rescue com Crab Apple, com excelente ação externa
ajudando em queimaduras, em cicatrizações, por essa ação positiva de limpeza, de regeneração, de melhora, em vários sentidos de amor, de autoestima, de purificação. Ok? Isso, quem quiser entrar em contato comigo, no Instagram eu estou com o meu nome, com o nome da minha empresa, que é Renascença Bem Viver. Estou me organizando para, em breve, voltar a dar os cursos pela empresa. Estou à disposição de vocês para perguntas, que eu vi que tem, não sei se é pergunta no chat, e estou à disposição agora das dúvidas que possam estar surgindo da parte de vocês, ok? Deixa eu parar de compartilhar. Que susto. Bem, posso relatar algumas coisas aqui, né, que estão no chat aqui. Primeiro foi a Tatiana Forek, que logo de início, né, quando você começou a falar aí da nossa parte emocional toda e da gente se conhecer, ela concluiu. É o despertar da consciência, né, doutor? Né, Exatamente, é isso que a gente precisa atingir, porque como a gente reprimiu demais, grande parte dessas emoções nós nem acessamos. Nós nem sabemos acessar. Né, Tiago? Estou vendo aí nosso colega aí do grupo. Nós nem sabemos acessar, muitas vezes, essa emoção. É um trabalho de aprender a tomar essa consciência emocional, que não é fácil. Nós temos séculos de aprendizado em fazer o oposto, reprimir as emoções e não entrar em contato com essa tomada de consciência, com medo de fazer o quê? A retraumatização ou a revivência da experiência. Sofrer tudo de novo, né? Quer dizer, sofrer mais, mexer na ferida, né? Mas não é bem assim. Você muitas vezes precisa entrar em contato com sabedoria, como disse Hipócrates, com conhecimento, para quê? Para conseguir alterar esse padrão. Seja o tamanho da gravidade. E como você falou aí mesmo, muitas vezes a pessoa não tem nem consciência, porque pode ser alguma coisa que aconteceu na vida intrauterina ainda, né? Ou quando ela era muito pequena e que não está na memória acessível. Eu tenho uns casos incríveis, mas deixa eu falar. Não vai dar tempo. Enfim, aqui o Júlio César, ele lembra que a questão emocional também é muito estudada na medicina tradicional chinesa. A maioria das PICs, né, gente? A maioria. A emoção é o carro-chefe da PICs, porque a emoção é o que vai crescer no século XXI. Não é verdade, Leandro? Está aí a Leandro, estou vendo a Leandro também do nosso grupo, PICs. Temos aí, não é verdade que as emoções crescem cada vez mais? Aproveito que apareceu a Sheila aí também, não é verdade? Que é importante. Não só na medicina tradicional, a homeopatia trabalha com isso, a hipnoterapia trabalha com isso, a meditação trabalha com isso, e várias, barra de axas, um monte de coisa. O Ayurveda, né? Constelação familiar, que está na PICs, biodança, que está na PICs, aromaterapia, que agora está, inclusive chegou lá no Federal, auriculoacupuntura, a acupuntura, tudo isso trabalha essas questões emocionais. O José Miguel, que é do nosso grupo também, mas que está... E aí também, José Miguel? Eu não sei se ele está aqui agora, mas ele estava vendo lá do hospital e saiu do hospital, está naquele horário dele. Ele lembra aqui a gente que a floralterapia, ela tem, inclusive, código de trabalho, né, de serviço para farmacêutico no SUS. Então, legal, gente. E não só isso, ela já tem
todo um movimento de uso, porque ela já está sendo usada, é uma das PICs que está sendo usada há bastante tempo. Como eu descrevi um pouco da história, em vários países, inclusive tem um trabalho, o Vasudeva, que é esse da Austrália, ele usava muito em aurículo com floral, uma imersão da agulha de aurículo no ponto determinado. É incrível esse trabalho dele. Tem muitos trabalhos hoje, mestrado e doutorado, de profissionais de saúde usando floral e vendo o resultado com o uso dos florais. Floral junto com a acupuntura. Já foi lá para cima, meu Deus, cadê? A Maria do Carmo, ela está perguntando se o tratamento é mais eficaz usando apenas uma essência floral ou associando mais de uma? É diferente da homeopatia. A homeopatia, a gente procura verdadeiramente encontrar uma essência que trabalhe os vários sintomas. O Dr. Bach não trabalhou com esse pensamento. Ele trabalhou o seguinte: identifique o caracteriológico, mas trabalhe outros aspectos profundos do ser que precisam ser trabalhados. Então, o que ele pede para evitar é você pegar vários caracteriológicos. Uma pessoa não pode ser 38 coisas ao mesmo tempo, como característica. Você tem que identificar aquilo que tem mais a ver com a característica da pessoa, como a base de característica. Esse realmente tem que ser feito um estudo, tem que se aprofundar um pouco mais. Isso nos cursos de florais com maior profundidade deveria ser trabalhado. Agora, você pode fazer, não tem nada a ver com constelação, eu vou usar o termo, mas uma constelação de outros florais, um grupo de florais complementares. Exemplo, floral da Califórnia tem essências para pequenos detalhes em todas essas áreas de emoções. Tem a calêndula, que trabalha um aspecto da raiva, tem o Snapdragon, que trabalha outro aspecto, tem o Stick Monk Flower, que trabalha outro aspecto. São aspectos da raiva que ficam em evidência, que você pode trabalhar. No floral da Austrália tem um Dagerhacker, que trabalha outro aspecto. Você tem floral que trabalha compulsões sexuais. Você tem trabalha dentro do nojo. Eu tenho várias outras essências de um nojo que pode vir de um trauma de abuso sexual. A Austrália tem um Trinket Violet, que vai trabalhar isso. É um nojo que fica mais ligado a um problema da sexualidade. Agora, eu posso também associar o Crab Apple? Não tem problema. Não tem essa visão de um medicamento único. Tanto que se tentou... Eu já vi o oposto quando eu tinha farmácia, não sei a experiência da Leange, mas quando eu trabalhava, até perigoso. Algumas pessoas que tomavam floral único, eu lembro de um caso, eu não apresentei o Century. Century é um floral que trabalha passividade extrema. A pessoa, o profissional era um homeopata, passou só o Century. Ela saiu dando sapatada no marido. Ela saiu da passividade, foi para a agressividade, e o marido quase que ela botou para correr de casa, e depois ela chorava, porque ela também não queria resolver tudo na base do tapa. Mas o floral acabou fazendo ela colocar, que foi uma dose única, muito intensa, trabalhou só essa questão de passividade, sem nenhum outro aspecto, e ela teve uma expressão emocional oposta à passividade, só que ela foi para a raiva. E ela também não queria separar do marido. Faz sentido? Ao mesmo tempo, chutou o balde, enfiou o pé na jaca e foi embora. Exatamente, é perigoso isso. E eu posso dar outros exemplos. Entende? Eu lembro do Agrimony, você falando também. Do Agrimony também. O Agrimony tem um tormento mental escondido. Também foi para a homeopatia que tem essa história do unicista. Tem um grupo de pensamento dos homeopatas que buscam um medicamento similimum, que é um medicamento que trate o semelhante que cura semelhante, e que aquele medicamento curaria a maioria dos processos
ele existe, eu também estudei homeopatia, sou pós-graduado nessa área, mas não é simples de encontrar. Eu tive 23 anos de farmácia e pergunta qual é o seu simílimo? Não sei. Depois, meu irmão, meu Leandro, você sabe o seu simílimo, Leandro? Aí, Leandro também não sabe, eu não sei. Então, é muito bonito de falar, mas o meu caracteriológico do floral eu sei. Ver bem. Fica mais fácil de identificar no floral. As emoções ficam mais evidentes. Okay? No agrímone, eu tomo o agrímone e eu vou botar esse tormento todo para fora. E aí parece que eu vou viver no inferno. Também não vale a pena. Eu não posso viver no inferno de uma hora para outra, eu posso não dar conta e acabar tendo que ter o que a gente chama de homeopatia, um estado de agravar os sintomas de uma maneira muito exagerada e a pessoa aí acaba indo parar num psiquiatra, porque a família apavora e leva ele para o psiquiatra para o pronto-socorro, para tomar psicotrópico. Uhum. Temos mais, Áurea? Tem aqui perguntando se o uso de florais ele pode ser feito juntamente com de tratamento alopático. Com certeza, eu já citei ao longo da minha fala, eu uso, inclusive indico para médicos que são alopatas, que brincam, falam, eu estou tomando essa aguazinha, eu não entendo direito não, mas é aguazinha boa. Eu muito bem tomando, alguns médicos me pedem, inclusive. Tendo um grande número de médicos e que tomam floral e gostam muito do resultado. O médico acaba tendo, não é que eles têm experiência, mas eles sabem um pouco lidar com essa percepção de si. Então, eu tenho muitos que usam floral e usam associado. Eu nunca vi problema, com a minha experiência de 30 anos, com o uso, que tenha tido qualquer tipo de antagonismo com qualquer medicamento alopático. Nem a homeopatia. O pessoal costuma ter muito medo. Porque eu estou tomando medicamento controlado, psicotrópico, né? E aí o floral iria ajudar muito até na redução, né? Como eu citei o exemplo do depressivo. Ele conseguiu, eu tenho conseguido com o floral, ajudar na redução sintomática e na menor utilização do psicotrópico. A Leange aqui, né, está falando, né, está relatando, né, que o retorno dos pacientes na farmácia é fantástico, o resultado relatado por eles, né, são resultados claros, assim, né, de melhora. E é mesmo. Evidente e é bem interessante. Eu pego alguns muito céticos, mas muito céticos. Então, precisa da pessoa acreditar? Não, porque ele é usado na medicina veterinária. Eu já dei aula para vários veterinários que tratam lá no Tamar com as tartarugas que são pegas e que estão em estado muito ruim, estavam envolvidas com plástico, quase morrendo, sufocada, em rede. Também dei aula para um que trabalhava com cavalo, com equino, com bovino, com cachorro, com resultado fantástico, com gato, gato que estava em estado de trauma intenso, resultado com pássaros, com resultado muito significativo. Nada tem que acreditar para funcionar. Não, trabalha um padrão de energia, tudo bem, mas não tem nada a ver com acreditar. Isso. Pode ajudar? Pode, mas aí é o efeito placebo, que é um outro efeito, mas que aí não tem nada a ver com floral. Pode ser água, sem nada. O placebo também vai dar esse efeito. A diferença de um placebo com floral é evidente. O floral funciona muito mais do que um placebo. O efeito placebo, eu brinco, falo para o pessoal que pode ser obtido em qualquer coisa, né? Outro dia eu ouvi uma pessoa falando que toma, nossa, eu tomo melhoral, me acalmo tanto. Isso. Toma suco de maracujá e fica calmo, sendo que não tem nada a ver aqui, é da área da fitoterapia. O suco não tem esse princípio ativo para acalmar ninguém.
e a pessoa toma um suco de maracujá e fala, fica calminho, tomei suco de maracujá, acabou toda a minha ansiedade. Eles perguntaram, você vai ler aí? Eu já li, mas você pode ler. Não, pode falar que ela está perguntando se Do a veículo. animais O veículo, o brand, você pode usar. O brand ele é o que dá uma boa conservação, mas você pode usar em álcool, você pode usar em água, você pode usar, inclusive, em cachaça. Tem pessoas que preparam. Eu vou estar perguntando para o animal aqui, para os animaizinhos. É porque alguns animais não se dão bem com o álcool. Podem ter uma reação muito ruim com o uso de álcool, principalmente o gato. E aí eu lembro, os veterinários usam mais o preparado em água para o gato. O cachorro não tem muito problema, cavalo, a maioria dos outros lidam bem com a maioria dos conservantes. Eu lembro, quando eu dei aula para os veterinários, o que eles falavam, o mais sensível é o gato. Então, quando eles fazem a prescrição para os gatos, ou os felinos em geral, eles procuram usar em base água. A gente usa muito em base água para quem sofre do alcoolismo, o alcoólatra, né? E aí você usa em base água também. Certo. E mais aqui para cima, né? Não sei se você viu, tem os elogios, o pessoal elogiando o tema, a sua palestra, a forma esclarecedora que você apresenta, Clóvis. E a forma vervênica, né? Entusiasmada. Isso aí. Eu me entreguei hoje. Esse é o meu jeito. Muito bom. Desde pequeno, eu tenho essa vontade de ensinar, de dividir, de participar, e de que estamos em 50 e poucos, de que esse grupo inteiro se encante com as PICs e entenda que é possível fazer diferença. Eu faço e vou continuar fazendo, e convido todos a vocês para nos juntarmos nessa possibilidade de fazer diferença. Na verdade, Leandro, a gente não faz um pouco de diferença aí? Isso aí. Cada qual na sua possibilidade, mas é muito bom nós vermos o resultado dessa diferença. É maravilhoso pegar uma pessoa no estado depressivo e ver ela melhorar, ou no estado de surto ela melhorar, no estado grave qualquer ia melhor. Ok? Mais alguma pergunta? Não, por enquanto. Vamos deixar para Pix. O meu entusiasmo, vamos deixar todo o elogio para o Conselho, para o Capacifarma, parabéns ao Conselho Regional de Farmácia do Espírito Santo, ao Conselho Federal de Farmácia, que nos proporcionou essas significativas vitórias, parabéns à Áurea, que coordena tão bem o nosso grupo, parabéns a todos vocês que estão quase até 10 horas aqui falando sobre isso, que a gente possa ter uma noite com uma boa regulação emocional, que a gente possa ter um fim de semana maravilhoso, um feriado ótimo. Eu estou indo para Campinas, depois para Brotas, vou descansar muito lá perto das cachoeiras e da vegetação com meu filho mais novo, e eu passo esse abração para todos e desejo o mesmo para vocês, muita paz. A Tatiana quer saber a razão do curso, até eu quero, Tatiana. Vai ser no Renascença Bem Viver. Eu estava esperando a pandemia diminuir um pouco mais, porque eu não queria dar só online. Então, eu vou dar módulos gravados, online, mas eu faço questão de dar presencial, e os cursos estavam sendo dados só online. O curso está acontecendo aí de uma colega que dá muito bem, mas eu queria o curso. Uma parte, eu acho, vocês precisam estar comigo. Eu preciso conversar, olhar olho no olho. Esse negócio de quadradinho aí, emoção atrapalha, não é isso, Hugo? É difícil esses quadradinhos, essas coisas. Dificulta a interação, né? A Leandro conhece também, Leandro? Valeu o curso lá atrás? É muita emoção, não é, Leandro? Muito. É uma terapia. É uma terapia de grupo. A gente sai mexido profundamente. A William está pedindo para colocar o seu contato do Instagram. É meu nome ou o nome da minha empresa, Renascença Bem Viver,
ou Clóvis Aurélio Bertucci, meu nome. Clóvis Aurélio só tem eu. Aí, Aurélio, não tem outro. E a bateria vai cair. Único. É, Ok? tem um recado aqui para o Clóvis, que a Janine está mandando um beijo para ele, aluna do curso de floral. Ah, que ótimo! Um beijo para você também. Na verdade, um beijo para todos, um abraço apertado. Eu queria agora, então, em nome do Conselho Regional de Farmácia aqui do Espírito Santo, em nome de toda a diretoria que eu componho, o Luiz Carlos Cavalcante como presidente, o Gustavo Martinelli é o nosso vice-presidente, e o Leandro Passos, que é o nosso tesoureiro atual, né? Em nome dessa diretoria e de toda a equipe do Conselho, agradecer amplamente a sua disponibilidade, Clóvis, em estar dividindo aqui com a gente seu conhecimento, que é vastíssimo, tanto teórico, mas principalmente o prático, que tanto estimula as pessoas a esse despertar, para essa nova atividade do farmacêutico, né, com o seu consultório, que o Conselho Federal vem regulamentando aí as várias atividades. Então, assim, em nome do Conselho aqui do Espírito Santo, agradecer demais você, o pessoal do grupo todo, do PIX, e a todos os farmacêuticos aqui que estão presentes, sejam bem-vindos e venham sempre participar do Capacifarma que a gente vem organizando aí, não é isso, Sheila? Então, o Júlio também, do grupo de prescrição. Oi, Júlio, tudo bem? Bom te ver aí. O Júlio está aqui, Júlio César. E o Júlio está aí, estava escondido, não tinha visto ainda, ele apareceu agora. Muito bom. Pois é, menino. O grupo de a sua presença conosco. Não consigo ver eles todos, nós ainda estamos em 43. Excelente. Mas é muito bom ter todos vocês aqui até isso. Desculpa, mas o Clóvis fala muito. É muita coisa para dividir e sempre é pouco tempo para mim. Não tem jeito. Com certeza, foi ótimo. Então, um abraço a todos. Áurea, obrigado pela mediação. Obrigada, Sheila, agradeço a você em nome aí dos todos os funcionários envolvidos, tá? Um abraço e até a próxima. Tchau, tchau. Boa noite, bom feriado. Boa noite. Obrigado. Abraço, Hugo, professor Hugo. Grande abraço.